Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Davi diz assim, num dos seus salmos, o Salmo 119, foi-me bom ter eu passado por aflição. Há uma versão que diz assim, foi-me bom ter sido afligido. Numa linguagem mais contemporânea, a mensagem diz assim, meus problemas se transformaram em coisas melhores. Davi, no entanto, foi o primeiro a dizer, foi-me bom eu ter passado pela aflição. E a gente fica assim, uau! E depois lê Tiago no Novo Testamento, e ele começa o seu livro dizendo o seguinte, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Só mesmo no absurdo da fé, alguém poderia dizer que é bom passar por algo que aos nossos olhos é mal. É que os valores do Evangelho quase sempre vão em direção contrária ao senso comum das pessoas. As melhores definições de riqueza, felicidade, lucro, poder, que nos são ensinadas desde criança, não batem, não se encaixam com o Evangelho. Os ensinamentos do reino de Deus também não se alinham com a visão normal que nós temos das perdas, dos prejuízos ou das derrotas, pois constantemente essas coisas são chamadas na Bíblia de momentânea tribulação, que nos dignificam ao invés de nos destruir. Muitas maravilhas e obras foram produzidas não como resultado do que sobrava, mas do que faltava. Em Cristo, deficiência não é impedimento algum, e limitação também não é desculpa. Fanny Crosby foi cega desde a infância por conta de um erro médico, e ela veio a falecer com 94 anos de idade, como a maior autora de hinos sacros de toda a história. Sua vida foi tão impressionante quanto a quantidade e qualidade dos seus quase 9.000 hinos e poemas compostos. Até a natureza nos ensina essas coisas. A mais preciosa pérola só pode ser produzida pela ostra se houver nela uma incessante irritação provocada por um grão de areia. E aí a pérola se defende do incômodo produzido pela chegada do grão de areia e ela produz uma pequena secreção, o nácar, que recobre aquele corpo estranho para anular aquele mal. Surge aí a pérola. Então a gente compreende porque se diz ostra feliz não produz pérola. Você sabia que os produtores dos melhores vinhos do mundo sabem que, de um modo geral, a videira não gosta de solo fértil? A videira, a vinha, ela precisa sofrer para produzir fruto de qualidade. Outonos secos, verões quentes vão também contribuir para a maturação das uvas. A região de Borgonha, na França, apresenta todas as condições ideais para produzir os melhores vinhos do mundo. E o que essa região tem de especial? Justamente as condições negativas que vão estimular o fruto a fazer um esforço extra que vai resultar num vinho de qualidade. Criança criada com tudo na mão, com toda a mordomia, toda mimada, sem enfrentar reveses,
costuma se tornar uma criança eterna. É aquele sujeito que cresceu, já devia estar maduro, mas é um crianção. Desde o nosso nascimento, se desde o nosso nascimento não houvesse um só problema ou contrariedade, e no decorrer do crescimento tudo o que você desejasse fosse alcançado, você jamais chegaria à maturidade, mas seria um ser afetado, presunçoso, egoísta e permaneceria no infantilismo crônico por toda a vida. Então, nem tudo que nos parece mal é de fato mal. Depois de passar por um longo período de necessidades, isolamento ou incompreensão, você certamente eliminará da sua lista uma série de amigos que lhe viraram as costas, mas terá descoberto pessoas maravilhosas, amigos verdadeiros, pelos quais você agradecerá a Deus por tê-los conhecido. Depois de passar pelo vale da sombra da morte, ou por uma doença, ou um acidente quase fatal, você nunca mais será o mesmo. Seus valores mudarão e você não terá mais paciência com picuinhas ou perderá tempo com futilidades. Quando eu leio Atos 27, eu vejo Paulo enfrentando o naufrágio. Em determinado momento, em que parece que todo mundo vai morrer, aparece um anjo do Senhor e diz a ele que ninguém daquele navio vai morrer. E o que Paulo então diz? Então, disse para aqueles homens: olha, vocês tenham ânimos, porque recebi uma visita do Senhor e ele me garantiu que nós não vamos morrer. Mas curioso, o anjo do Senhor fala isso para ele e deixa-o ainda na tempestade. Não o tirou de lá. Eles passaram por muitas dificuldades até serem lançados na ilha de Malta. Se eu fosse Paulo, eu diria: mas me tira daqui. Não, Deus deixou-o lá no sofrimento. Então, antes de reclamar com Deus porque você perdeu, porque você sofreu ou adoeceu, veja o que Deus lhe propõe, mesmo sem lhe tirar o sofrimento. Talvez nasça em você algo que nunca perceberia se não tivesse perdido. Espere para ver. Não chore além do que deve. Afinal, nem tudo que a princípio parece ser mal, de fato é. Certamente, não é motivo de comemoração a perda de um emprego. Não é motivo de comemoração a descoberta de uma doença ou um prejuízo inesperado. Porém, é certo que as vicissitudes, as contrariedades da vida virão, quer gostemos ou não. Mas, ao viver na fé, saiba que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo as coisas ruins. Vamos orar? Vamos. Pai, nessa manhã, iniciando essa semana de trabalho, nós queremos ter no nosso coração aquela palavra tua que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes acontecem coisas desagradáveis na nossa vida, às vezes passamos por experiências ruins, mas tu tens uma capacidade enorme de transformar o mal em bem, a dor em bênçãos e fazer, ó Deus, com que amadureçamos, cresçamos e nos tornemos pessoas melhores. Muito obrigado. Nós não queremos enfrentar o mal, não queremos enfrentar o vale da sombra da morte. Nós não gostamos, Senhor. Nós não somos masoquistas, mas quando tu permitires que na nossa vida enfrentemos circunstâncias ruins, que a nossa fé vá adiante e a gente espere no Senhor bênçãos, coisas boas
que nós nunca podíamos imaginar. Cremos nisso, cremos que o Senhor nos ama e pode e faz isso. E queremos, ó Deus, descansar nessa certeza. Pedimos a tua bênção para essa semana, para os nossos queridos. Guarda-nos, Senhor, e nós oramos, agradecidos pela tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.